Após a Guerra dos Anjos, uma guerra causada entre os anjos que se rebelaram contra Deus, liderado pelo Lúcifer, contra os anjos do bem, liderado pelo arcanjo Miguel. E você deve estar se perguntando, mas por que eu estou a usar o termo até então Lúcifer? Isso porque com a queda dos anjos, os anjos que se rebelaram contra Deus foram expulsos do céu. E portanto, Lúcifer pagou mais caro. Foi transformado num horroroso Satanás. E perdeu o seu brilho que ele tinha. Lembrando que Lúcifer significa aquele que brilha, ou a luz que brilha. Desta forma, com a queda de Lúcifer, o Lúcifer perdeu o título de Lúcifer. Ou melhor dizer, o Satanás que tinha o nome de Lúcifer perdeu este título. Há relatos de que a extinção dos dinossauros foi causada com a queda dos anjos. Outros acreditam que a extinção dos dinossauros foi causada por causa dos meteoros que caíram na Terra. E você? O que você acredita? Ora pois, com a queda dos anjos, alguns anjos acabaram se rebelando contra Lúcifer. Da mesma forma que Lúcifer se rebelou contra o seu Criador, alguns anjos que Lúcifer fez a cabeça, quando chegaram na Terra, também se rebelaram contra o próprio líder, Lúcifer. E você deve estar se perguntando, mas e o que aconteceu depois disso? Calma, que após a vinheta eu te explico tudo o que aconteceu e quais foram as suas causas. Aqui mesmo, neste canal Lorde Causas e Efeito. Eu sou Carlos de Oliveira, o terceiro filho. Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam a mil maravilha. Desde já, gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui neste canal, porque são pessoas como vocês que me incentivam a trazer conteúdo novo aqui neste canal para poder apresentar para vocês. E se você está conhecendo o canal pela primeira vez, seja bem-vindo e te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para que tu sejas notificado sempre que tiver que sair um conteúdo novo aqui neste canal. E também gostaria de agradecer aos maravilhosos presentes que acabei de receber da senhora Jaqueline de Oliveira. O livro que fala sobre os anjos caídos. Nesse livro, foi graças a ele que me incentivou a poder trazer este conteúdo novo. E este outro livro que fala sobre a divina revelação dos anjos. Neste livro, ele mostra as imagens de cada anjo e as suas patentes. Então, muito obrigado pelo presente. Gostaria também de avisar para vocês que dê uma olhada lá, que é para ver se o sininho está ativado. Porque recebi informações de muitos colegas youtubers que o youtuber está desativando alguns inscritos, está retirando alguns inscritos. Então confirme se você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho. Sem mais nada a dizer, vamos ao que interessa. Hora do show! Como eu havia dito antes da vinheta, após a queda dos anjos, alguns desses anjos caídos resolveram se rebelar contra Lúcifer. E, da mesma forma, eles resolveram se relacionar com as filhas do homem. Olha o que fala o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram lindas
e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não concederá com ele para sempre. E eles só viverão 120 anos. Naqueles dias havia néfilis na terra, e também posteriormente, quando o Filho de Deus possuíram as filhas do homem, e elas lhes deram filhos. Eles eram os heróis do passado, os homens famosos. Mas, afinal de contas, o que significa néfilis? Ou néfilim? Segundo a tradução em hebraico, Néfil significa os caídos na terra. Há outros que dizem que Néfil significa seres gigantescos que descendem da união entre os espiritual, os filhos de Deus, e os carnal, os filhos do homem. Segundo alguns teólogos, Néfil são os filhos de Deus, ou os descendentes de Sete. E os homens, ou os filhos do homem, são os descendentes de Caim. Eles se misturaram e nasceram seres gigantes. Em poucas palavras, nós podemos dizer mais ou menos o seguinte: os Néfilis, pode-se dizer que são anjos caídos. E esses mesmos se misturaram com as filhas do homem, gerando uns seres gigantes, que também são chamados de Néfilis, segundo os livros sagrados. Olha o que diz o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então Deus ordenou que Noé construísse uma arca, inundando a terra com dilúvio, matando assim os híbridos, ou os filhos dos anjos caídos, com as filhas do homem. E lhes foi dado a missão de repovoarem a terra. Mas aí você deve estar me perguntando: mas Lorde, e quanto os gigantes que sobreviveram ao dilúvio? Olha o que diz o livro de Números, capítulo 13, versículo 32 a 33. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Tudo o que vimos são de grande estrutura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos gafanhoto, e a nós, a ele. De acordo com essa passagem bíblica, ela está dizendo claramente que essa terra para a qual os homens foram em missão de reconhecimento encontraram gigantes, e tudo que nela vive é devorado. Ou melhor dizer, todos os seres que lá vivem, os gigantes devoram. E que, de acordo com os homens, eles pareciam gafanhotos diante dos gigantes. E também que aqueles poderiam ser ou são os descendentes de Enoque. Há relato de que esses gigantes que sobreviveram são frutos da relação dos anjos caídos que não foram aprisionados com as mulheres
ou com as filhas do homem. Porém, não tem como afirmar de que isso realmente aconteceu. O fato é que a teologia ou alguns teólogos não aceitam que esses gigantes ou néfilis eram realmente filhos dos anjos caídos com as filhas dos homens, visto que, segundo a visão dele, os filhos de Deus, os anjos, descrito em Gênesis 6, não poderiam ser anjos, porque esses seres são espirituais e não tem como eles se relacionar com as filhas do homem. Mas olha o que diz Jesus em Mateus capítulo 22 a 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são nada em casamento, mas são como os anjos do céu. Vale ressaltar que existe diferença entre alma e anjo, visto que os anjos são almas em missões especiais. Alguns teólogos e pesquisadores sobre o texto bíblico não conseguem, até os dias de hoje, entrar em um acordo sobre os Néfilim. Pelo menos, há duas correntes principais sobre o tema. Alguns defendem que assim são chamados filhos de Deus e eles dizem de forma insistente, da forma que mostra no livro de Gênesis, que são chamados ou são anjos que uma vez no planeta Terra tiveram relação com as filhas do homem e por esta razão foram severamente castigados pelo Criador e projetados no abismo. Suas crias seriam uma mistura de características humanas e angelical. Esta tese é adotada por teólogos assim como John Phillips. O escritor Caio Fábio, em sua obra sobre os Néfilim, também se vale deste argumento, assim como Daniel Tosman. Em seu livro de ficção angelical, os cristãos primitivos acreditavam nesta teoria, a qual vigorou durante a era medieval. No livro de Enoque, consta a mesma versão. A outra linha de pensamento diz que os Néfilim não eram seres angelical, e sim herdeiros de Sete, que era filho de Adão, os quais eram ainda apóstolos de Deus. As filhas do homem seriam as descendentes de Caim, distante do Criador. Os filhos de ambos eram considerados heróicos, porém vistos pela Sagrada Escritura como espírito em queda, por terem se afastado do caminho do Senhor. Outros pensadores explicam estes híbridos como uma suposta experiência genética que as criaturas angelical teriam realizado no aparato biológico humano daqueles tempos como maneira de induzir a evolução do corpo físico da humanidade. Na Sagrada Escritura, o eleitor vai encontrar expressão como anjos caídos, espíritos impuros e demônio. Todas elas são utilizadas para o próprio ou para denominar os Néfilim. No livro de Enoque,
há outro título, como Vigilante. E você? O que é que tu achas sobre os Nephilim? Para você, quem são? Será que eles realmente existiram? Há relatos de que foram encontrados esqueletos de seres com altura aproximada de 4 metros. Como eu já havia dito anteriormente, que os Nephilim, ou esses gigantes, tinham altura aproximadamente de 4 metros. Me diz nos comentários o que é que tu achas sobre esse assunto. Se você concorda ou discorda sobre a tese dos Nephilim, deixa o seu like, compartilha este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, ou mesmo na tua rede social. Desta forma, você estará ajudando o canal a crescer, porque a meta desse ano é chegar pelo menos a 10 mil inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda. E não se esqueça de verificar se você está inscrito no canal, porque tem pessoas que estão a reclamar de que foram retiradas a sua inscrição. Então, preste atenção, se você ainda está inscrito no canal, dá uma olhadinha se o sininho está ativado. Se caso contrário não tiver ativado, ativa o sininho para que na qual você possa receber todos os vídeos que tiver que sair aqui deste canal, ou melhor dizer, ser notificado. E um dos livros que eu usei como referência para o tema de hoje é este livro aqui, como eu já havia mostrado anteriormente, que conta sobre os anjos caídos e o mal que habita em nosso mundo. Então, pessoal, sem mais nada, tchau e até a próxima.